Oi, gente, meu nome é Beatriz Figueiredo, sou estudante de jornalismo e novo membro aqui do Mundo Verdão, e esse é o Zona Alviverde, um novo quadro aqui no canal em que eu estarei entrevistando algumas pessoas relacionadas à área do esporte, principalmente do futebol e muitas vezes ligado ao nosso Palmeiras. No primeiro episódio hoje, eu entrevistei a Ana Lúcia Castelo, uma ex-atleta e psicóloga do esporte, para falar um pouco sobre os efeitos da psicologia nos jogadores, falar um pouco sobre a saída do Brasil da Copa, a eliminação do Brasil, como o lado psicológico dos jogadores pode ter influenciado nisso, e falar um pouco também da importância do futebol na vida de muitas pessoas. Então é isso, espero que vocês gostem. Bom, Ana, vamos começar falando um pouco sobre você. Me conta um pouco a sua história, a sua área, a sua relação com o futebol, com o esporte também. Ótimo. Bom, meu nome é Ana Lúcia Castelo, tá? Eu sou psicóloga clínica e sou professora de educação física de formação, tá? Então eu tenho as duas formações. E por que isso? Porque eu fui atleta de alta performance na minha juventude, né? Eu fui jogadora de voleibol na seleção brasileira por 6 anos, né? E eu também fiz salto de altura, participei de um grande grupo de atletismo da seleção do Brasil que fez um treinamento na Alemanha. Sim, eu tenho uma aproximação muito grande com o esporte, né? E hoje na psicologia, eu trabalho bastante com atletas. Eu sou uma psicóloga clínica hoje. Eu utilizo toda a fundamentação da educação física para a psicologia do esporte, porque eu trato vários atletas hoje, inclusive uma grande campeã paralímpica, que é a Maria Carolina Santiago, que é da natação paralímpica, né? Ela é minha paciente há 3 anos, que eu trabalho ela com a terapia MDR. Vou falar um pouquinho sobre a terapia MDR mais para frente. Mas, além disso, eu fiz outras coisas na minha vida profissional, né? Eu sou doutora na área da psicologia, né, das ciências da saúde, pela Unifesp de São Paulo. Eu sou mestra em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e tenho várias especializações, tá? Hoje, o meu carro-chefe de trabalho é o EMDR. O EMDR é uma abordagem terapêutica excepcional para tratamento de traumas, estresse pós-traumático. E com atletas, essa abordagem tem trazido um benefício muito grande em todo mundo, tá? Então, a gente vê, na Europa tem se usado bastante, nos Estados Unidos, com atletas. E eu sempre achei muito importante o papel do psicólogo dentro de uma equipe, né, de esporte, seja ela qual for. Por quê? Porque o atleta, como qualquer outra pessoa, tem os seus traumas de infância, tem os seus traumas de performance e tem os seus traumas pessoais. Então, é muito importante que eles sejam trabalhados. Você viu que os atletas brasileiros da seleção, eles não tinham acompanhamento psicológico esse ano, né? Uhum. Qual que você acha que é o prejuízo disso na vida desses atletas e você acha que isso pode ter influenciado na derrota? Veja bem, a psicologia do esporte ela tem um objetivo, né? Ajudar os atletas, seja de elite, seja iniciantes, atletas jovens, atletas que têm limitações físicas, mentais, pessoas de terceira idade que estão dentro do esporte, que hoje a gente tem uma parte muito boa, né, do pessoal que continua estudando e trabalhando e jogando, né? Então, assim, qual é o objetivo da psicologia do esporte? É ampliar a performance do atleta, né? É verificar quais aspectos da personalidade desse atleta que tiveram algumas dificuldades. Hoje a gente tem um estudo longitudinal que chama Estudo ACEs, que é um estudo que traz para a gente uma comprovação científica de que as pessoas que sofreram negligência,
sofreram abuso, seja ele físico, psicológico, sexual, e tiveram alguns tipos de patologias na infância, podem levar essas pessoas para desenvolver problemas a longo prazo. Então, um atleta que teve traumas na infância, esses traumas precisam ser reprocessados. Um atleta que começou a jogar e teve traumas de performance, esses traumas precisam ser trabalhados. Então, respondendo à tua pergunta, qual o prejuízo? É você ter um atleta dentro do campo que tem toda a parte cerebral sem estar totalmente o sistema interno funcionando de uma maneira positiva, tá certo? Por quê? Porque quando a pessoa tem traumas, ou quando a pessoa passa por situações difíceis, aquela parte do cérebro fica... Nós temos um processamento adaptativo de informação, sabe, Beatriz? No cérebro, que ele acolhe e integra as experiências funcionais. Uma experiência disfuncional que a pessoa viveu, ela fica deslocada desse processamento adaptativo de informação. Então, se esses atletas tiveram algum tipo de situação difícil que viveram até no esporte, aquele rapaz que chutou o pênalti que foi pego, você acha que aquela experiência vai parar aonde? Vai ser integrada no cérebro de uma maneira disfuncional. Na hora que ele for bater outro pênalti, ele traz à tona a experiência sem ele querer. Esse é o movimento interno que acontece no sistema cerebral do indivíduo. Então, respondendo à tua pergunta, para mim, eu não estava sabendo, eu soube disso, que esses atletas não foram acompanhados agora, quando a mídia divulgou, tá? Então, eu acho que isso foi o maior erro que pode existir. Por quê? Porque não existe seleção campeã com atletas que não têm uma preparação psicológica. A preparação psicológica, ela faz parte da preparação do atleta, entendeu? Junto com o fisioterapeuta, junto com o massagista, com o preparador físico, preparador técnico, o psicólogo tem que estar do lado, entende? Para trabalhar com grupo e para trabalhar individualmente. Como que você acha que devia ser o auxílio psicológico dos jogadores após a perda? Até a senhora falou sobre quem errou o primeiro pênalti, né, que no caso é o Rodrigo, e ele tem 21 anos só, ele é muito novo. Como é que você acha que isso pode influenciar na vida dele? Até, não sei se você viu, mas o Neymar compartilhou nas redes sociais dele um print de uma conversa que ele teve com o Rodrigo depois, né, da perda, em que o Rodrigo falava: desculpa por adiar o seu sonho. Então, como é que você acha que o peso dessa culpa, de certa forma, pode influenciar o atleta agora, a partir de agora, na jornada? Tem uma coisa muito grave, sabe, Beatriz, em relação ao esporte. Eu até fiz uma publicação no Instagram da minha clínica, que é a capacidade das pessoas lidarem com a frustração. A gente tem que pensar que no esporte um time ganha, mas N times perdem. Então, as pessoas que não sabem lidar com a perda, né, elas sofrem muito. Tá? Eu, particularmente, achei que eu já fui técnica de futebol, tá? Quando eu iniciei o meu processo de educação física. Mas eu achei que existiram coisas nesse time do Brasil que foram feitas erradamente pelo técnico, tá? Mas eu não estou aqui para julgar isso, tá? Mas esse menino não pode assumir essa culpa. Por quê? Porque errar um pênalti faz parte do jogo. Errar um pênalti faz parte do processo inteiro da Copa do Mundo. Né? Não foi ele o culpado do Brasil ter perdido. Tá? Errou o pênalti e vamos para frente. Tivemos alguns azares também naquela situação. Mas, voltando para o Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Esse rapaz precisa de uma ajuda psicológica. Não só ele, vários outros que eu vi pelos semblantes, pela forma como encararam a perda. Né?
Por quê? Para que eles tirem isso da frente, para que eles reprocessem essa experiência e ela faça parte do passado deles, ok? Porque isso é o que realmente vai trazer para eles um bem-estar posterior, entendeu? Agora falando assim, em uma época pós-eleição, que o país assim estava bem dividido, principalmente antes da Copa, estava aquele caos. Como é que você acha que a psicologia explica a união dos brasileiros que vem de uma forma absurda na Copa, né? Todo mundo esquece todos os problemas e foca naquilo. É o esporte, né? O futebol é o esporte do Brasil, a gente não pode negar isso. Então, o esporte tem essa forma de juntar as pessoas, tem essa forma maravilhosa de fazer com que as pessoas fiquem solidárias umas com as outras, né? Então, eu acho assim que é a consistência do esporte no Brasil. A gente sabe que o futebol não é na Copa que ele é um esporte atuante, é durante o tempo inteiro, né? Nós somos do Palmeiras, mas eu vou ser muito franca, eu trato o corintiano. No meu consultório, a gente, dia de jogo, a gente brinca um com o outro. Então, isso é o esporte. Então, eu acho que essa visão mais ampliada de que o esporte traz a alegria do povo, né? Que eu falo isso nessa live que eu fiz, não foi uma live, foi um pequeno depoimento que eu dei no Instagram da minha clínica, que o esporte tem essa capacidade, né, de juntar as pessoas, tem essa capacidade de unir as pessoas, né? E a gente não pode deixar que essa derrota mine isso, né? Agora nós vamos ter os nossos jogos do Palmeiras, quem é corintiano vai ver seus jogos, quem é São Paulino vai ver os seus, e vamos em frente. Eu acho que o mais importante é assim, nós estamos num momento no Brasil muito difícil, né? Nós estamos passando um momento muito difícil. Se a gente fizer do esporte um momento difícil também, vai ser muito ruim. Então, o esporte ainda é algo que une os brasileiros sob o ponto de vista de felicidade. Então, isso é o mais importante, tá? Eu acho que esse acabou sendo um dos motivos de que foi tão difícil aceitar a derrota nesse ano, né? Eu acho que estava todo mundo precisando muito daqueles momentos de alegria, de encontrar todo mundo, de se divertir e tudo. E a sensação que dá é realmente como se a gente tivesse perdido alguém, é um luto. Eu falo por mim. É um luto, é um luto. Mas esse luto está muito associado, Beatriz, àquela capacidade de lidar com a frustração. Porque eu vou te confessar que quando começou o jogo, eu fiquei extremamente preocupada. Porque antes do jogo, eu vi até jornalistas falarem que o jogo ia ser 4-0, 5-0. Eu vi os jogadores de futebol dançando antes de entrar no jogo. Então, os jogadores do Brasil, tá? Então, eu acho que houve também uma coisa muito séria nesse sentido. O time também entrou muito convicto de que a vitória era muito fácil. Eu vou te dizer por mim, eu não me surpreendi com a derrota e eu não sofri com a derrota. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de lidar com a frustração muito grande. Então, veja bem, mas você disse uma coisa que é muito séria, né? É como se o país inteiro tivesse entrado no luto. Porque o país estava precisando de alegria, de felicidade. Entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, que em alguns momentos eu via aquelas dancinhas muito grande, uma coisa muito grande. Eu acho que tudo tem limite.